Oi, Joselita, tudo bem? Eu vim aqui gravar esse vídeo para você, para falar a respeito do seu tema do artigo. A gente tinha marcado o dia de se encontrar, mas acabou tendo alguns desencontros. Então, eu vou gravar para você, falar alguns pontos a respeito do seu tema. E no decorrer aí do tempo, você vai vendo o que se caracteriza com o seu trabalho, com o que você pensou em fazer, suas dúvidas, porque eu vou te dar aqui alguns pontos, algumas sugestões, tá? Do que você pode trabalhar no seu artigo. Então, o seu tema é sobre o treinamento profissional e sua importância como ferramenta empresarial. É um tema bastante importante, principalmente que trata um pouco da gestão de pessoas, com essa questão de recrutar, treinar, né, selecionar a pessoa, mas o seu foco mesmo é no treinamento profissional, ou seja, seria o treinamento para aquelas pessoas que já estão na empresa e que precisariam se qualificar cada vez mais para desempenhar determinado papel dentro da própria empresa. E tem também a questão dos treinamentos externos, em que o próprio funcionário faz, o próprio colaborador faz, para tentar se qualificar mais, se engajar mais na empresa e assim manter o seu espaço. Então eu trouxe aqui para você 7 pontos para ajudar a dar o pontapé inicial no seu artigo. Vou mandar para você por e-mail os pontos e um artigo para ajudar, porque assim eu separei alguns pontos que podem ser básicos para você iniciar o trabalho e ver se corresponde com a sua proposta. Eu botei o ponto 1, treinamento como ferramenta estratégica. Então, o que é treinamento, né? Qual o conceito de treinamento? Para que ele serve? Qual a importância dele? Será que faz diferença um funcionário treinado, uma equipe treinada, qualificada? Faz diferença? É necessário mesmo treinar? E por que o treinamento é uma ferramenta estratégica? Porque então, entendeu? São alguns pontos que você mesmo se pergunta e você mesmo responde. Porque através de você perguntar e responder, você mesmo vai desenvolvendo o seu conhecimento. Porque assim, treinamento como ferramenta estratégica, você está me dizendo que o treinamento é importante porque ajuda a empresa a crescer, porque o funcionário cada vez mais vai ficar atualizado, vai ficar qualificado para desempenhar determinado papel. Por exemplo, muitas pessoas não sabem usar Excel, né? Sabem usar Word, sabem usar PowerPoint, mas não sabem usar Excel. Aí essa mesma pessoa vai e faz um curso, um treinamento de Excel. Então agora ele já domina 3 ferramentas, o Excel, PowerPoint e o Word. Então, essa pessoa ela já fica mais engajada para trabalhar quando alguém precisar do Excel. Não vai ser aquela coisa de precisar de alguém que saiba mexer no Excel e ela não sabe e correr o risco até mesmo de perder o emprego. E então dar essa conceitualização do que é o treinamento, falar porque ele é importante, porque ele causa diferenças, falar sobre essa questão histórica do treinamento. O treinamento é uma coisa que surgiu agora, já é uma coisa que vem de tempos atrás. Então, como surgiu essa ideia de treinar? Por que é necessário treinar? Será que as empresas do passado elas tinham essa política de treinamento ou ela apenas via que se o trabalhador não produzisse, ela botava para fora e contratava outro, né? Porque para a empresa, a pessoa qualificada, ela traz mais rendimento para a empresa. Por exemplo, uma pessoa que faz placa de gesso, se ele tem noção de como o gesso é feito, a placa é feita, vai diminuir essa questão da quebra dessa placa. Então, não vai ter tanto prejuízo,
porque agora ela sabe como é o manuseio dessa placa de gesso. Então ela vai fazer da melhor forma possível e vai evitar assim o desperdício. Vai ser melhor do que aquela pessoa que não sabe manusear e acaba quebrando várias placas, sendo necessário ter que refazer novamente, ter que refazer o trabalho e assim ter maior gasto, por exemplo. Como eu falei também para você, essa questão da gestão de pessoas, falar o que é a gestão de pessoas, o que a gestão de pessoas trata, principalmente com isso, acolher esse funcionário, selecionar, recrutar, treinar, né, designar as tarefas que ele tem que fazer. Então, quando você fala sobre treinamento, especificamente você fala sobre a gestão dessa pessoa. Então é importante falar. E nessa questão do treinamento como vantagem competitiva, justamente é isso. Imagine com a empresa que fabrica carros, ele tem os melhores funcionários, que é aqueles funcionários mais rápidos. E a outra empresa que também produz carros tem funcionários não tão rápidos assim. Ou seja, a empresa que tem funcionários mais rápidos vai vender mais carros do que aquela empresa que tem os funcionários não tão rápidos assim. É igual aquela questão de Fórmula 1, que quando os carros param, aqueles mecânicos têm que ser os mais rápidos possíveis para trocar o pneu. Então, se uma equipe tem os mecânicos mais rápidos, aquele carro vai sair primeiro do que aqueles outros que ainda estão trocando pneu. Então, é mais ou menos por esse exemplo a vantagem competitiva. A empresa, tendo profissionais mais qualificados, mais treinados, ela sai na frente dos seus concorrentes. Então, esses foram alguns pontos que eu quis trazer para você pensar, ver o que se agrega ao que você precisa sobre essa questão de treinamento como ferramenta estratégica, o conceito de treinamento, o que é treinamento profissional? Porque assim, o treinamento pode ser qualquer um, mas o seu foco é para profissionais, ou seja, aquelas pessoas que já atuam no mercado. Então, eles têm que sempre estar se reciclando, buscando novidades, buscando coisas atuais para se manterem atuais. Então, qual é o histórico e a evolução do treinamento? Tem aqueles treinamentos como do Sebrae, do Senai, né, que ajuda esses profissionais a enriquecer, né, o seu conhecimento. O que é gestão de pessoas? Qual a função da gestão de pessoas? Será que ajuda? O que é que a gestão de pessoas tem a ver com essa questão de treinamento? Porque a gestão, ela cuida desse colaborador, desse funcionário, justamente em recrutar, selecionar e treinar. Então, você vai ver esses aspectos durante os seus estudos. Vai falar sobre a importância de treinar. Nós já estamos falando que o treinamento é uma ferramenta estratégica, ele tem vantagem competitiva, mas em si, são apenas essas a importância? Tem outras importâncias também que a gente pode citar. Por exemplo, o colaborador se sente mais realizado pessoalmente, profissionalmente, ele se sente mais valorizado. Então, isso são algumas importâncias que podem ser citadas também, porque é a valorização do trabalho do colaborador. Então, treinamento como vantagem competitiva, como eu falei, né, da questão dos mecânicos, e a questão das considerações finais, ao qual você vai dizer qual foi a relevância do seu trabalho. Você, enquanto aluna, teve um papel desempenhado com esse trabalho? Isso foi bom para você? Te ajudou em alguma informação que você não sabia?
ajudou a reforçar algum conhecimento que você já sabia. Então, foi difícil fazer o trabalho? Não foi. Você acha que vai levar esse trabalho adiante? Que ele vai ter um destaque maior para que outros profissionais possam ver que é importante ele se qualificar? Então, tudo isso você pode pensar e colocar nas suas considerações. E as referências nada mais é do que o nome dos autores, as páginas e os livros que você utilizou na construção do seu trabalho. Eu espero que nesse primeiro momento tenha ficado claro algum desses pontos. Como eu te falei, vai ajudar, são sugestões do que você pode pesquisar, do que você pode procurar. Espero que ajude e vamos nos falando no decorrer do tempo, tá bom? Um abraço e boa tarde.